seguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e todo o seu exército, os alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Jeová. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste assim conosco, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que se falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse Jeová a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entram atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda aquela noite não se aproximou um do outro. Nunca se aproximou uns dos outros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, ou seja, na quarta vigília, o Senhor olhou ao acampamento dos egípcios, da coluna de fogo e de nuvem, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse Jeová a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. E vamos ver, há um lugar onde nos fala sobre, vamos ver, o versículo 4 do capítulo 15 diz: este é o cântico que tiveram ali Moisés e os filhos de Israel. Vamos ver
o versículo 1 em diante. Vamos continuar lendo disso. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães escolhidos foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no meio do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores? Admirável em louvores, realizaram maravilha. Estendeste a tua mão direita, estendeste a tua destra, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos os ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou dos filisteus. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Os poderosos dos moabitas apoderou-se um temor. De repente, se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que os emudecem como uma pedra, até que teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passaste este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e para sempre. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vejam aqui algo. Aqui nos dá uma ideia muito clara disso. Jeová reinará eternamente para sempre, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Vamos a ver se captamos lo que les quiero decir aquí.
¿quiénes entraron en el mar? Vamos ver se captamos o que eles querem dizer aqui. Quem entraram no mar? Faraó e o seu exército. E o versículo 28 do capítulo 14 diz: porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que tinha entrado atrás dele, e não ficou nenhum deles. ¿Qué le pasaría a Faraón? O que aconteceu a Faraó? Después no se dice nada más de Faraón. Depois não se diz nada mais do Faraó, não é? Como que ali, pois, terminou não somente seu exército, como que também terminou o Faraó. Faraón Porque diz que Faraó havia entrado cabalgando, cavalgando com seu exército. pero en ningún sitio dice que logró. Mas em nenhum lugar diz que conseguiu sair. Melhor, o que a Escritura diz é que não escapou nenhum, disse. Quedó de ellos. Não, nenhum deles ficou. Si dijera que quedó uno, pues sería Se dissesse que ficou um, pois seria Faraó. pero parece que Faraón Mas parece que o Faraó ia à frente do exército, o mais seguro, assim que o que menos possibilidade para salir teve para sair foi ele, porque era o primeiro. Portanto, quando ia tratar de escapar, era o último. o sea que ahí Ou seja, que aí o que nos mostra é que allí llegó Faraón até ali chegou o Faraó ejército, o com sea seu que exército. Egipto quedó en ruinas, O Egito ficou em ruínas e daí em diante ya já no quedó nada não ficou nada ali del gobierno del do Faraón. governo do Faraó. Seguramente veio outro rei, outros reis, e se Se aprovecharon aproveitaram da situação, que ya estaba débil, porque ao verem que já estava debilitado o Egito, qualquer outro rei vizinho podía tomar Egipto. podia tomar o Egito. La historia Isto é preciso buscar na história, ver na história como foi tudo isso. Esse faraó, segundo a história, o faraó desse tempo, se conseguiu sair, mesmo que fosse nadando. y porque aquí dice que entró Faraón E porque aqui diz que entrou o faraó com seu exército. E depois diz a escritura que não escapou nenhum. eso es para decir como diríamos nosotros. Isso é para dizer, como nós diríamos, não escapou nenhum, ou seja, que não houve oportunidade nem para Faraó escapar, Trataba de porque sempre tratava de escapar, pois era o rei. y ahí pues E aí, pois, no escapó ni uno. se não escapou nenhum, Si Faraón entró, se o Faraó entrou, pois não, então não pôde sair. Agora, fue pues isto foi, pois, el tipo y figura o del tipo e figura do anticristo y de lo que Cristo hará e do que Cristo fará com o império do anticristo. en el día posterior. No último dia. Resplandor de su venida. Não diz que com o resplendor da sua vinda o anticristo deixará de existir? Y en Isaías capítulo E em Isaías capítulo 11, versículo 4, dice ahí del anticristo, que diz aí do anticristo? en Primera Tesalonicenses, Em 1 aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que com o resplendor da sua vinda con el espíritu de su voz. e com o espírito da sua boca. Vamos ver, estas duas escrituras são as mesmas, mas são faladas em diferentes tempos e em diferentes dispensações. Y ahí, al ser hablada, E aí, ao serem faladas nesta forma, pois se tira mais proveito. Pablo dice, Paulo disse, segundo Tesalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos versículos, dice, disse, miren de lo que habla Pablo. Yo olhem creo o que que lo podemos fala leer, Paulo, eu creio que podemos ler completo. con respecto a la venida Ora, de nuestro irmãos, Señor Jesucristo, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, os rogamos, hermanos, que não vos dejéis mover, movais facilmente, que não os dejéis mover que não fácilmente vos de vuestro movais modo de facilmente do vosso pensar, entendimento, ni os conturbéis, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola como de nós. Parece que alguns escreviam como se fosse São Paulo escrevendo. podían decir, Ou podiam dizer, por carta São Paulo disse tal coisa, pregou tal coisa. y
Vamos a ver, E vamos ver. en el sentido de que el día del Señor Como se o dia de Cristo estivesse já perto, pois estavam vivendo no primeiro dos últimos dias. y parece que hubo E parece que houve muitos naquele tempo que estavam dizendo que já estavam vivendo no dia do Senhor, e ainda faltavam 2000 anos. porque el día del Señor es, Porque o dia do Senhor é o 7º milênio. y es para el día del E Señor é para o dia do Senhor a promessa da segunda vinda de Cristo. eso les hablo aquí, Por isso lhes fala aqui. con respecto a la venida de nuestro Señor Olha, Jesucristo, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Nossa reunião ao surgir o chamado da grande voz de trombeta e sermos chamados e juntados em uma nova era e uma nova dispensação para sermos transformados e sermos raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu e estarmos sempre com o Senhor. Todo esse programa corresponde ao dia do Senhor, que é o 7º milênio. y ahora E agora, sigue diciendo, continua dizendo, nadie os engañe, ninguém de maneira alguma vos engane, no vendrá sin que porque não será assim sem que antes venha a apostasia manifieste el e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus o es objeto ou se adora, tanto que se siente en el de templo sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. acordáis Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estavam convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. solo que hay Somente presente há lo detiene um que agora o retém até que do meio seja tirado. en medio. Entonces E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Esta é a palavra, a espada de dois fios. con el resplandor E a aniquilará pelo resplendor da sua vinda. inicuo, cuya A esse cuja vinda por obra de Satanás, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, todo engaño, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, no recibieron porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Dios E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, condenados todos los que no creyeron a la para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora vejam, aqui disse que o matará con el espíritu de su boca com o espírito da sua boca e o destruirá com o resplendor da sua vinda. y en Isaías E em Isaías, capítulo 11, capítulo 11, Isaías capítulo 11, 11, vamos a ver lo que vamos ver o que nos diz aqui. capítulo 11 verso 4, Capítulo 11, versículo 4. nos dice Nos disse da seguinte maneira. Vamos ler desde o versículo 1 para que tenhamos o quadro claro. Já que esta é uma passagem messiânica, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. E deleitar-se-á no temor de Jeová, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça, aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vê? E isso nos envia tanto a segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, como também a Apocalipse capítulo 19. Vejam aqui, onde nos disse da seguinte maneira, disse:
Entonces vi el cielo E abierto, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. y aquí nos habla E aqui nos fala acerca sobre de juzgar. julgar. No juzgará según la vista de sus E ojos, não ni julgará aplicará segundo a vista por lo dos que seus oye olhos, sus nem oídos. repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Também o versículo 5 Será la disse: justicia cinto E a de sus justiça lomos. será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Y E en Apocalipsis em Apocalipse capítulo 1, encontramos o encontramos com con seu cinto de ouro como juiz, y su cinto de e oro, seu cinto de ouro mostrando su sua justiça. será la justicia. E a justiça será o cinto dos seus lombos. O sea que ese cinto Ou seja, sobre que esse cinto sobre seus lombos representa a él como o juez mostra como juiz, é representação de su justicia. da sua justiça. Que el cinto de sus Porque o lomos será cinto dos seus lombos será sua justiça. justicia, E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade de su cintura. o cinto dos seus rins. Sigue diciendo, y sus ojos serán Continua como llamas de dizendo: fuego, E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. o sea, Ou seja, es un nombre nuevo. é um nome novo. Estaba vestido de Estava vestido de veste tingida em sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela a las naciones. as nações. Ese es el espíritu Esse é o espírito da sua boca. y esa es la palabra. E esta é a palavra de Deus, o espírito da boca de Cristo. Y él las re- E ele as regerá com vara de ferro. y él pisa el lagar del E ele furor pisa y o de la lagar ira do del vinho Dios do furor e da ira do Deus Y en su Todo-Poderoso. vestidura y en su muslo, E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis Señor e del Senhor dos Senhores. O sea que, Ou seja que, como rey de reyes, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele também é o juiz de toda a terra. y E podemos ver podemos ver que eso significa o que para isto este día significa para este último postrero. dia. Ustedes buscan aquí Vejam, se vocês buscarem aqui, Apocalipsis capítulo em 2, Apocalipse verso capítulo 26 2, al versículo 27 26 ao 27 diz: E ao que vencer vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vejam como Cristo transfere tudo que recebeu do Pai, como ele recebeu do Pai, agora ele diz que ele lhe dará esa autoridad. esta autoridade. Al que vencer y guardar mis É o obras que hasta el vencer e fin, guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, y las regirá e as regerá para com vara de ferro. y E serán serão quebradas como vasos de oleiro, la he recibido. como também recebi de meu Pai. Ahora podemos ver Agora podemos ver que nos habla que isso nos fala del día posterior del do día del último Señor, dia, do dia do Senhor, do sétimo milênio, e da manifestação de Jesus Cristo, el hijo de David, o filho de la Davi, simiente de David, a semente de Davi, el retoño o broto de Davi, da casa de Davi, ou de Jessé. y nos habla E de la nos manifestación fala de da Cristo. manifestação de Cristo para o tempo Ahora final. miren, Agora vejam, vendrá una apretura, virá um aperto. como vino una apretura Como veio um aperto ali, diante do mar, para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. En palabras más claras, Em palavras mais el claras, corazón del o coração do anticristo va a ser endurecido vai ser endurecido, como foi endurecido del faraón. o coração do faraó. Pero Dios Mas Deus abrirá camino abrirá caminho para los escogidos. para os escolhidos de Deus. El enemigo
vendrá como un O río, inimigo pero Dios virá levantará como um bandera rio, en mas contra Deus levantará de él. bandeira contra ele. Y ahora miren, E agora vejam, encontramos que encontramos que Moisés Moisés estendeu sua vara, sua mão com a vara em sua mão. o sea, extendió su mano Ou seja, con estendeu la sua vara. mão com a vara. A vara representa a palavra. Y eso nos habla del E isso misterio nos de fala do Cristo mistério de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo com seus anjos para o último dia. Onde estará o ministério de Moisés e o ministério de Jesus manifestados aqui na terra. E vejam, Moisés. Moisés, Vamos a ver dónde está. vamos ver onde está. Vamos a buscarlo aquí Vamos buscar aqui, en las últimas páginas de la nas últimas páginas da Bíblia. Vamos a ver dónde está Moisés. Vamos ver onde está Moisés. Vejam onde está Moisés. Está por esta. Está por esta... ¿Cuál es, Miguel? Por esta parte. Qual é, Miguel? Por esta parte, é? La entrada. A entrada. Pasan por aquí, ¿verdad? Passam por aqui, verdade? O Mar Vermelho, Aquí. aqui. Por el Golfo de Suez. Pelo Golfo de Suez. Están aquí. Estão aqui, Están en la parte oeste. estão na parte oeste, Hacia el. porque vão passar para o leste. Y vean ustedes, del E vejam vocês, do leste viene un viento recio. vem um vento forte. Un viento oriental, pues es Um del vento este. oriental, pois é um vento do leste. Y con ese viento E oriental, com luego este Moisés vento oriental, depois que Moisés estendeu sua mão com a vara e falou, vean ustedes, se abrió vejam vocês, se abriu durante toda esa noche el mar, durante toda essa noite o se mar. abrió Se abriu y hubo un camino. e houve um caminho para o povo hebreu passar. Passou o povo hebreu. Cuando ya amanecía, Quando já amanhecia, el pueblo hebreo, o povo hebreu, miren ustedes, vejam vocês, já estava ya passando. pasando y los egipcios E os egípcios trataron también trataram também de de passar para para matar, matar, para destruir al pueblo. para destruir o povo hebreu. Pero Dios Mas comenzó Deus cuando começou estaba amaneciendo, quando estava amanhecendo, ou seja, na quarta vigília, começou a emperrar as rodas dos carros de cavalos e com um transtorno assim não podiam seguir adiante, ou seja, se tornou uma confusão. Não tinham, talvez, não tinham o que nós chamamos macaco, equipamento para levantar o carro, não tivessem que lhe pôr, colocar ar, nem nada, mas se levavam um estepe e seu eixo partisse, aí ficavam. Ou seja, que começou uma confusão ali. E foi Deus quem trouxe essa confusão sobre eles. E depois, vejam vocês, Deus não cobriu os egípcios com as águas do mar até que Moisés estendeu sua mão com a vara. Vejam, Deus disse a Moisés, agora estenda sua mão com a vara. Vamos ver. Capítulo 14, por aí ao 15, estávamos lendo 14, disse. Não é para quando já está. A página 27 disse. 26. Bom, vamos começar o 24 então. Disse, aconteceu que na vigília da manhã, não dizem que hora, mas a vigília da manhã, ou seja, de 6 a 9. Vejam os grandes eventos que ocorrem na primeira vigília. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos de diante de Israel, porque Jeová peleja por eles contra os egípcios. E Jeová disse a Moisés, estende a tua mão sobre o mar,
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e quando amanhecia, o mar se tornou em toda a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, ao mar. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que tinham entrado atrás deles no mar, e todo o exército de Faraó que tinham entrado com eles no mar. E todo o exército de Faraó que haviam entrado atrás deles no mar, não ficou deles nenhum. Como nós dizemos, não ficou deles nem o macaco. Agora, vejam como, para ser aberto o mar, Deus disse a Moisés: estende a sua mão com a vara. E quando foi ser fechado o mar, Deus disse novamente a Moisés: estende sua mão para que as águas venham sobre os egípcios. E assim aconteceu. Vejam vocês como um só homem, mas com Deus. Venceu o Faraó com todo o seu exército e com uma vara na mão. Já não estava com uma espada, como estava lá antes, como príncipe no Egito, mas agora estava com uma vara de pastor. Com uma vara de pastor, Moisés venceu o Faraó com todo o seu exército. Assim como Davi, com uma vara, uma funda e uma bolsinha de colocar as pedras da funda, veio onde estava Golias e com uma pedrinha na funda venceu Golias. Porque Deus é glorificado na simplicidade. Quando Deus promete fazer uma coisa grande, vigiem porque vai fazer em forma simples. Como Deus ia libertar o povo hebreu? Todo mundo pensava, talvez que não podia compreender. Bom, terá que ser trazer um grande exército. Não, se o que precisa é só um só homem, mas esse só homem tem que ser o profeta mensageiro correspondente a esse tempo, onde esteja o Espírito de Deus manifestado, onde Deus, consequentemente, coloca sua palavra criadora, a qual pode falar a existência, coisas, e também pode falar fora da existência, coisas. Assim que vejam vocês como Moisés, com a palavra que Deus colocou em sua boca, falou fora da existência o Faraó e aquele exército que ali estava. Estes egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. Os falou fora da existência. E agora tudo isso ia se materializar para que ficassem fora da existência. E vejam o que era para a proteção para eles. Aqueles capacetes de bronze, ou de cobre, ou de ferro, e toda aquela armadura. Vejam, foi a coisa mais má para eles quando caíram na água, porque isso não os deixava nadar. E até os cavalos ficaram também com esses carros amarrados atrás deles, não puderam nem sair dos cavalos. Cavaleiro, cavalo e carro, tudo ficou ali. Agora podemos ver a forma simples em que Deus fez um homem com uma vara. Mas esta vara representava a palavra de Deus. E está prometido que regressará novamente Moisés, assim que ele virá com a vara. E com essa vara, ele obterá a vitória. Mas qualquer pessoa que sabe sobre a promessa de que Moisés regressará, vai estar buscando uma vara literal. Mas esta vara representava a palavra de Deus. E ele virá com a palavra de Deus correspondente ao 7º milênio.
e a sétima dispensação, que é a mensagem do Evangelho do Reino. E para onde ele estender esta mensagem, esta vara, esta palavra, para juízo, o juízo virá. E para onde a estender falando bênção, bênção virá. Agora podemos ver como será tudo no último dia e as coisas que devem acontecer no último dia. Vejam como o reino, os gentios, o reino do anticristo para o último dia, o qual será o reino dos gentios que estará nas mãos do anticristo, do homem do pecado, no qual o diabo estará encarnado. Vejam vocês como finalizará durante a grande tribulação. As pragas que vieram ao Egito estarão sendo atualizadas no meio do reino do anticristo. E os juízos divinos estarão sendo manifestados. E ali estarão Moisés e Elias, as duas oliveiras. Moisés com a vara de Deus, a palavra de Deus. E vejam vocês, estará também o ministério de Jesus aí presente. E aí se cumpre com o Espírito da sua boca, Cristo com o Espírito da sua boca e também com a vara de ferro, e se cumpre com a espada que sai da sua boca. Tudo isso nos fala da palavra. E tudo isso estará manifestado plenamente durante o aperto e também durante a grande tribulação. Mas para os escolhidos, a palavra será de bênção. Para o reino do anticristo, será de juízos divinos sendo manifestados sobre a terra. E assim como terminou o faraó e seu exército, terminará o homem do pecado, o anticristo, com seu exército ou seus exércitos também. Isto é o que nos mostra o livro de Apocalipse. Agora, podemos ver que estamos no tempo final, no dia do Senhor, no último dia, no 7º milênio, onde todas as grandes coisas prometidas para serem feitas por Deus serão feitas em forma simples, em simplicidade. Esse aperto está por vir. Mas enquanto isso, desfrutamos deste tempo que temos, no qual temos muita liberdade para estar levando a mensagem por todos os lugares até que se complete o número dos escolhidos de Deus. Vimos que por um forte vento do Oriente, que veio do Oriente ao Ocidente, foi que o mar se abriu. E vejam vocês, na mensagem do Oriente, que é a mensagem do Evangelho do Reino para o último dia, onde vem ao Ocidente. Porque aquele forte vento veio do Oriente, veio onde estava Moisés. E Moisés estava no Ocidente. Na parte do Ocidente, porque o Egito fica ao oeste da terra de Israel. A terra de Israel está aqui, o Egito está aqui, ou seja, que o oeste de Israel, vejam, é para cá. É como quando os magos disseram, vimos sua estrela no Oriente, pois os magos estavam pelo... Vamos ver por aqui. Aqui parece que ficamos sem mapa. Bom, aqui o temos. Os magos estavam por aqui. Israel está aqui. Ou seja, que Israel fica ao oeste da Babilônia. Porque Babilônia está mais a leste.
Los magos estando acá, E os magos, estando aqui, olharam para o oeste, ou seja, para o ocidente, y ellos estaban e eles estavam en el oriente. no oriente. Así es que ellos vieron, Assim estando que aquí en el eles oriente, viram, estando ellos aqui vieron la no estrella del oriente, eles viram a estrela do Mesías, y la Messias vieron hacia e a el viram oeste. para o oeste. Y para el día postrero, E para o último dia, desde el oriente, desde o oriente, olharão para occidente, o ocidente para ver para verem también também la señal del Hijo del o Hombre sinal do Filho do Homem no céu e ver en el occidente no ocidente la venida a vinda del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo com seus anjos, siendo cumplida sendo cumprida no meio en su iglesia judía. da sua igreja gentia. Así que vean ustedes la Assim que forma vejam vocês a forma para el pueblo hebreo mirar para o povo hebreu olhar e ver o mesmo que a aquellos magos. aqueles magos viram. Pero Mas recuerden que cuando recordem que quando eso sucedió allá, isso aconteceu lá, hubo muchas personas que houve vieron lo que muitas estaba pasando pessoas en el que pueblo não hebreo, viram o tanto que en estava el medio del acontecendo pueblo no meio do hebreo, povo pero hebreu. hubo un grupo Estando eles no meio do povo hebreu, mas houve um grupo que sim viu o que estava acontecendo e recebeu a vinda do Messias en Belén de Judá. nascendo em Belém da Judéia. Siempre hubo un Ou seja, que sempre houve um grupo que sim entendeu o que estava acontecendo no programa de Deus. como también Como também en el occidente no Ocidente habrá un grupo haverá um grupo en el día posterior no último dia que saberá o que está acontecendo no programa divino com relação à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse grupo estaria na América Latina e no Caribe. Miren cómo más abajo Vejam como mais abaixo de Jerusalém, por allí estaba por ali estava Belém da Judéia. y E vean cómo más abajo vejam como mais abaixo de Norteamérica da América do Norte y también de e também Arizona, de Tucson, Arizona, está la América Latina. está a América Latina e o Caribe. Ahora, Agora, en Jerusalén em Jerusalém, no sabían nada, não sabiam nada da vinda do Messias. todo lugar Todo lugar, para nuestro tiempo, para nosso tempo, assinalado pelo nosso irmão Branham, como Jerusalém ou como Jericó, no sabrán nada pois não saberão nada do que estará acontecendo en medio no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, sea até que seja já o último. O último, pois, perceberão, e todos os crentes en el mensaje del na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, hasta el momento que no han até o entendido el momento programa de não Dios entenderam o correspondiente programa de Deus correspondente ao último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino no meio dos latino-americanos e caribenhos. Se tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem vivos, cuando los muertos para quando os mortos em Cristo ressuscitarem, eles obrigatoriamente terão que crer para poderem ser transformados e raptados. Porque não podem ser transformados e raptados sem primeiro ver e receber a segunda vinda de Cristo com seus anjos e obterem assim o conhecimento del séptimo do sétimo selo. y el conocimiento del séptimo sello E o lo dan conhecimento do sétimo selo o dão os 7 trovões de Apocalipse, que é a voz de Cristo em sua vinda. y los 7 truenos E os 7 trovões dan la fe dão a fé para el rapto. para o rapto. Ou seja, que sem a fé de rapto não há Y la transformação. fe de rapto es E a fé de rapto é la revelación a de revelação la segunda venida da de Cristo segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo à sua igreja el día posterior. no último dia. Así es que los que esperan Assim que os que esperam en otros continentes em outros continentes la transformación a y el rapto transformação e o rapto no pueden ser não podem transformados y ser raptados transformados sin e primero ver raptados sem primeiro la ver venida a vinda de Cristo de Cristo con sus ángeles com seus anjos, como como león leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamo. de Vean reclamação. ustedes todo lo que Vejam conlleva vocês tudo o que envolve el
estar ou esperando estar esperando la a transformación transformação e o rapto. se requiere Se entonces requer, que la persona então, que a comprenda pessoa compreenda el orden a ordem para ser para serem transformados transformados e y no raptados ser ignorantes e en não cuanto serem a lo que está ignorantes establecido quanto ya, ao que está estabelecido já. porque este es el orden. Porque esta é a ordem adopción. da adoção. Dice capítulo 4, Disse capítulo 4, versículo versículo 14 em diante, diz: disse: Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor. Nosso irmão Branham, citando essa escritura, disse: Nós, os que vivemos, que tivermos ficado, até ver a vinda do Senhor. Pois aqui, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, ou seja, até ver a vinda do Senhor. Para os que vão ser transformados e raptados, esta escritura nos fala de estar aqui e ver a vinda do Senhor. Para os que estarão vivos e não vão ser transformados, pois estarão aqui, mas não verão, não compreenderão a vinda do Senhor. Mesmo que esteja cumprida e a vejam, mas vendo, não verão. E ouvindo, não compreenderão. Como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que estava ali o cumprimento da primeira vinda de Cristo, o Messias, rei de Israel, mas aquele povo vendo não via, ou seja, não compreendia. Não via que aquele era o verdadeiro Messias. Não o via como seu rei, como seu Messias. O via como um homem comum, um carpinteiro de Nazaré, que estava se fazendo um profeta, que estava se fazendo o Messias, o rei de Israel. Mas eles diziam, não reinará este sobre nós. Nós o conhecemos, sabemos que é de Nazaré. E conhecemos os seus pais, a José e Maria. Mas vejam, estavam equivocados ao pensar que este não era o Messias, porque sim, era o Messias, o ungido de Deus, com o Espírito de Deus, para o cumprimento da primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo ali na cruz do Calvário. Mas vejam como tudo aconteceu. O coração do sumo sacerdote foi endurecido e o daqueles sacerdotes, a maioria deles foi endurecido, e dos fariseus e saduceus, e com o coração endurecido, não podia entrar esta palavra revelada à alma deles. Portanto, não podiam ver ali na alma o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. Bom, tudo isso aconteceu, e vejam vocês, tudo foi em forma simples, como também no tempo de Moisés. E vejam vocês como tudo operou para o bem, para que se cumprissem estas profecias. Vemos como também a rebeldia, endurecimento e má atitude do faraó operou para bem, para a mão poderosa de Deus se manifestar em juízo divino sobre o faraó e seu exército e sua gente. E se cumprir assim o que Deus disse ao profeta e patriarca Abraão, no capítulo 15, quando disse a Abraão da seguinte maneira. Então Jeová disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será escrava ali e será oprimida 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ele tem de servir. Ou seja, que o juízo divino veio sobre a nação egípcia, sob o ministério de quem? De Moisés. O ministério de Moisés traz juízo divino para o povo que está assinalado que receberá juízo divino, mas traz bênção para o povo que está assinalado para receber redenção ou liberação. E com mão forte, Deus julgaria esta nação, disse, mas
mas também eu julgarei a nação a qual ele tem de servir, e depois disso sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E aí podemos ver e como a promessa da liberação do povo hebreu e os juízos divinos que cairiam sobre o povo opressor, que seria o povo egípcio. Vejam vocês como está condensado tudo o que ia acontecer ali nestas palavras que Deus deu ao profeta Abraão. Também diz, e sairão com grande riqueza. E vejam vocês como Moisés recebeu a revelação divina da forma em que sairiam com grande riqueza. E era pedindo aos egípcios ouro, prata, vestidos e todas estas coisas, para que não fossem com as mãos vazias, porque tinham trabalhado 400 ou 430 anos, já levavam ali no Egito. E em 430 anos, uma pessoa deve ter feito algo. E se Deus os libertava, iam sair ricos do Egito. E esta era a forma em que eles iam sair ricos. Bom, podemos ver que tudo o que acontece com Israel terreno, que é o povo dos servos, é um reflexo do que aconteceria com o Israel celestial. E de era em era vai cumprindo o que foi um reflexo no meio do povo hebreu. E por isso é que para o último dia encontramos que para a liberação do Israel celestial, para a liberdade gloriosa do Israel celestial, onde seremos libertados e onde sairemos com vida eterna, até em nosso corpo físico, porque obteremos nossa transformação, que é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, a adoção, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo para termos um corpo eterno, para voltarem assim os filhos e filhas de Deus a serem eternos no corpo também, e serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como quando Deus fez Adão a imagem e semelhança sua, ele não morreria até que pecou. E agora, Cristo está fazendo os seus filhos a imagem e semelhança sua. De era em era esteve nos fazendo a imagem, ou seja, o corpo teofânico, o qual recebemos quando recebemos Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E depois nos fará sua semelhança, que é o corpo eterno, o corpo glorificado, que Ele prometeu para cada um de nós. Vejam, Deus primeiro fez o corpo teofânico para Adão, e esteve nesse corpo teofânico na sexta dimensão, já nascido na sexta dimensão nesse corpo teofânico, e não sabemos quantos anos esteve nele. E assim é com os membros do corpo místico de Cristo, quando vêm a Cristo e recebem seu Espírito Santo, já estão na sexta dimensão com seu corpo teofânico, têm seu corpo teofânico da sexta dimensão. E se partirem antes de serem transformados, permanecem na sexta dimensão, vivendo como viveu Adão na sexta dimensão, e como viveu Jesus Cristo na sexta dimensão, antes de ter o corpo físico. Mas depois, assim como Deus criou um corpo do pó da terra para Adão, um corpo, o qual não tinha pecado, portanto, podia continuar vivendo por toda a eternidade nesse corpo. E colocou nesse corpo Adão, que é alma vivente, o qual tinha também um corpo teofânico. Depois o colocou com esse corpo teofânico, colocou Adão, que é uma alma vivente, colocou dentro desse corpo físico. E ali estava Adão, sendo alma,
que é o que é na realidade a pessoa, teniendo un cuerpo e tendo teofánico, um que corpo es teofânico, que é o corpo da sexta dimensão, que é o espírito de la persona, da pessoa. y luego E em seguida, teniendo tendo un cuerpo um físico, corpo físico, que é o corpo ou vestimenta exterior. porque el ser humano Porque o ser fue humano creado foi criado espíritu, espírito, es alma, é alma, espírito e corpo. parecen tres, Parecem três, mas é um só. así como Dios parece Assim ser como tres, Deus parece ser três, mas é quantos? uno solo. Um somente. Principio No era princípio era o Verbo, verbo era con e o Dios, Verbo estava com Deus, e o Verbo era pero Deus. se ven como dos. Mas se veem como dois. O Verbo Era en el principio con Dios, estava no princípio com Deus. Aí se vê como dois. E o Verbo era Deus. E depois, quando o Verbo se fez carne, agora se vê em três. pero era Emmanuel, Mas era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. con un cuerpo Deus com um corpo teofânico, no qual viveu y fue e foi lo primero o primeiro que Deus criou, e o criou para si mesmo. y luego E depois, Dios vino y se hizo un Deus cuerpo veio e se fez para si um corpo físico, criado uma célula de vida de sangue ali no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo físico de Deus, Emmanuel, Emanuel, para vivir para viver entre os seres humanos. el Jehová del O Jeová do Antigo Testamento, o qual disse em uma ocasião, antes que Abraão nascesse eu sou. Abraão desejou ver meu dia, ouviu e se alegrou. Juan el Bautista, E João Batista disse, después de mí viene uno, depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado, el cual dijo o qual disse, é antes de mí. antes de mim. Y había nacido E tinha nascido cuerpo físico, esse corpo físico depois de João. que estaba dentro de ese Mas quem estava dentro desse corpo físico era antes de João Batista, era antes de Abraão e era antes de Adão também, porque era porque era Dios Deus dentro de su cuerpo. dentro do seu corpo teofânico. E depois, Cuando se hizo carne, quando se fez carne, pois dentro do seu corpo de carne. y dentro de ese E cuerpo de carne dentro desse corpo de carne estaba con estava com o corpo teofânico. por eso fue Por isso foi ángel de o Jehová, anjo de Jeová. ángel de Jehová. Quando se fala do anjo de Jeová, é Deus com seu corpo teofânico. E o anjo de Jeová, Vean ustedes, vejam vocês, estava dentro del velo de carne do véu llamado. de carne chamado Jesus. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo fue todo eso como foi tudo isso y cómo aparece e como aparecem. algunas personas Ou algumas pessoas podem dizer são três, pero cuando uno mira mas quando alguém olha bem, uno ve que es a pessoa vê que é Deus con su cuerpo com o seu corpo teofânico dentro do seu corpo de carne. muéstranos al Padre Mostra-nos o Pai e nos basta, disse Felipe. tanto tiempo hace Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou com vocês, convosco, e ainda não me conheceste? Não sabe que eu estou no Pai e o Pai em mim? Ou vice-versa? como que lo dice Miguel Como é que disse Miguel? y el que me ha visto a mí E o que me viu, ha visto al Padre, a mim viu o Pai. o sea que estaban viendo Ou seja, que estavam vendo o Pai velado en carne humana em estaban carne viendo el velo de humana. Estavam vendo o véu de carne. pero dice también Mas a diz Dios também, nadie le vio jamás Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. era la declaración Era a declaração do Deus Criador do céu e da terra, através de carne de carne humana. metido en ese velo de Colocado neste véu de carne, o corpo teofânico de Deus. carne, mismo Dios E o mesmo Deus, dentro do seu corpo teofânico, vestido ese cuerpo de carne. dentro desse corpo de carne. Por eso las cosas que Por Jesús isso, as coisas que Jesus fazia não as podiam fazer qualquer homem, no era se Deus não fosse com ele Dios. e se Deus não estivesse nele. Ahora podemos ver Agora podemos ver todo lo que sucedió allá tudo o que aconteceu lá y podemos ver e podemos ver que isso tinha sido prometido para ser cumplido, para ser manifestado naquele tempo. naquele tempo. Y se cumplió E se cumpriu de forma tan em sencilla uma forma tão simples, através de um jovem carpinteiro de Nazaré, el cual
o qual fue foi despreciado, desprezado, rechazado rejeitado por los grandes pelos líderes grandes religiosos, líderes religiosos do povo hebreu. pensando ellos Eles pensando que era um impostor, que era un que hombre era loco, um homem louco, um jovem louco, estaba queriendo que hacer estava pasar por querendo el se Mesías. fazer passar pelo Messias. Mas ¿Cómo se podía saber si era o como no era podia Mesías? se saber se era ou não Messias? Cristo disse: Si yo no hago las obras se eu de mi não Padre, faço as obras do meu Pai, me crean. não creiam em mim. Pero si las hago, Mas se as faço, crean a las obras. pois Ustedes no pueden creiam creer. nas obras se vocês não podem crer em mim. Ou seja, que as coisas que Deus disse que ia fazer En la primera venida na del Mesías, primeira vinda do Messias estaban siendo hechas por estavam Jesús sendo de feitas Nazaret. por Jesus de Nazaré. Ninguém mais Las estaba haciendo, as las podía estava hacer fazendo e nem as podia fazer. Ou seja, que as coisas que Deus tinha prometido que faria a través del através do Messias estavam sendo feitas através de Jesus. Portanto, quem estava em Jesus era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo de Jeová, fazendo essas coisas que ele havia prometido. Y ahora E agora, vejam como tratam Jesus. lo tratan O más tratam mais mal que a João Batista. Jesús. Jesus, encontramos que continuou em frente com seu ministério, mesmo que os grandes líderes religiosos do povo hebreu o rejeitaram. A qualquer pessoa, isto podia desanimar, mas a Jesus não. Jesus disse que devia ser assim. Ele disse que tinham que estar cegos para que se cumprisse a profecia de Isaías. E assim vendo não vissem, e ouvindo não entendessem, e se convertessem, e Deus os salvasse. Se o povo hebreu crescem em Jesus, se os líderes religiosos e políticos crescem em Jesus e o recebessem, iriam colocá-lo sobre o trono de Davi, iam coroá-lo, e o milênio tinha que começar. Mas faltavam muitos anos, uns 2000 anos, para chegar ao sétimo milênio, que é o milênio onde a segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o leão da tribo de Judá se cumpre, ou seja, onde a vinda de Cristo se cumpre. No tempo da primeira vinda de Cristo, não se estava vivendo no sétimo milênio, no dia do Senhor. Portanto, Cristo não podia fazer as coisas correspondentes à sua segunda vinda. Por isso se deteve ali em Isaías capítulo 61, versículo 2, onde disse: e pregar o ano aceitável do Senhor. Não continuou lendo porque o restante dizia: e o dia de vingança do nosso Deus, porque o dia de vingança é para ser pregado nesse último dia, no dia do Senhor, no sétimo milênio, na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam como cada coisa tem seu lugar no programa divino. Por isso aqui, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem para o povo hebreu, é a mensagem para o Oriente, vem ao Ocidente como um vento forte. E no momento do aperto, estará aberto o mar, que nos fala da morte, como o Jordão também nos fala da morte. Vejam vocês como Moisés abriu o mar vermelho e depois o fechou. E depois Josué abriu o Jordão. E depois Elias abriu o Jordão também. E depois Eliseu abriu o Jordão também. E agora, para o último dia, vem o ministério de Moisés para abrir
o mar vermelho, ou o que representa o mar vermelho nesse tempo final, porque a morte irá querer destruir os escolhidos de Deus, mas se abrirá passagem para que entremos vivos ao novo corpo e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Mesmo que algumas vezes parte alguns dos nossos, mas ele regressará. E eles virão para estarem conosco. Agora vejam como esse vento forte da mensagem do Evangelho do Reino vem do Oriente, pois é a mensagem do Oriente, é a mensagem para o povo hebreu, mas vem onde? Ao Ocidente, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, como vem? Bom, o vento forte lá veio quando Moisés estendeu sua mão com a vara em sua mão. Porque isso nos fala do ministério de Moisés, estendendo sua mão com a vara de Deus, ou seja, com a palavra de Deus e vindo a mensagem do Evangelho do Reino, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para, no último dia, nós podermos ser transformados e passarmos a terra prometida do novo corpo e passarmos também a grande ceia das bodas do Cordeiro e depois disso ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Na ceia das bodas do Cordeiro, pois estaremos ali 3 anos e meio, mas depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Bom, era uma saudação que tinha para vocês, mas se converteu em uma saudação de quantos minutos ou como de meia hora, Miguel? E ainda não disse que se sentem, mas é um pequeno recesso. Miguel os mantinha sentado aí como mais de 1 hora. Assim, para cada 2 horas que Miguel os mantenha sentado, toma 1 hora de descanso de pé. E aí, pois eu lhes falo enquanto estiverem descansando as pernas, e assim, pois conversamos sobre todo este programa divino. Isto do vento forte que abriu o mar, que veio do Oriente, era um vento oriental. Lhes disse rapidinho, porque enquanto estava ali, pois ouvi, o recebi, já pois seguramente há mais por aí. Algo e Deus, pois, nos permitirá ver. É como Ele vai ir materializando todas essas coisas que aconteceram lá, as vai estar atualizando entre nós. E nós temos que ter nossos olhos bem abertos para ver o que está acontecendo aqui. E então ver o tipo e figura lá. Sabem o que disse nosso irmão Branham? Quer você saber o que vem? O que disse? Olhem para trás o que aconteceu. Você quer ver a espada que sai da sua boca ou a vara de Moisés? Você quer ver todas essas coisas? Ao olhar para trás, ver todas essas coisas e então isso, Deus o atualiza. E para a atualização e para ver a atualização, aí é que necessitamos a revelação contida na mensagem do Evangelho do Reino. Porque enquanto não temos esta revelação, os tipos e figuras do passado não os podemos ver materializados em nossa era e em nossa dispensação. Mas, tendo a mensagem, por meio da mensagem, encontraremos a atualização de tudo isto que foi uma realidade no passado, mas que se torna agora tipo e figura do que Cristo estará fazendo em nosso tempo. Porque o que é, pois já foi no passado. E o que será, pois já é no presente.
¿Saben ustedes cómo será el milenio? Vocês sabem como será o milênio e vocês sabem como será a eternidade? Ya todo eso está Já reflejado tudo isso está refletido en el pasado no passado. y también E están também sucediendo estão cosas en el acontecendo presente coisas no que luego presente que estarán depois estarão en el milenio no y milênio también e en la também eternidad. na eternidade. Se preguntarán algunos, Alguns se no perguntarão: habrá ninguna bom, clase e de não fiesta haverá en el nenhum milenio tipo y en de la eternidad? festa no milênio e na eternidade? Bom, no milênio vamos estar na festa dos tabernáculos, Pero será la mas fiesta será de los a tabernáculos festa dos actualizada, la cual tabernáculos es atualizada, el a glorioso qual é reino o glorioso reino Señor do nosso Jesucristo Senhor con Jesus su Cristo, iglesia com sua sobre todas igreja las sobre naciones. todas as Esta es la nações. fiesta de los Isto é a tabernáculos festa dos actualizada. tabernáculos atualizada. Y vean ustedes que E cuando vejam Dios vocês actualiza que algo, quando Deus atualiza algo, o que faz é que o engrandece, é maior. más grande É maior la actualización, a atualização do que o tipo e figura. aunque el tipo y figura Mesmo cuando que o fue tipo e cumplido, figura, fue quando grande foi en esse cumprido, tiempo, foi grande porque nesse estava tempo, porque estava refletindo algo grande que viria no futuro. Por ejemplo, Por exemplo, el día de Pentecostés o dia de era un Pentecostes momento, un día grande era um dentro del pueblo momento, um dia grande no meio do povo hebreu, no dia 50. Mas quando Deus o cumpriu, o dia de Pentecostes no aposento alto foi maior ainda. Deus o engrandeceu. hebreo. ¿Y cómo será? E como será com o ano de Pentecostes? El año de Pentecostés O ano de es Pentecostes actualizado en la iglesia é atualizado na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia e na en la edad de la e na era da pedra angular, a qual corresponde ao ano 50, a qual corresponde ao dia de Pentecostes, porque durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia han transcorreram siete, 7, los 7 sábados, os 7 sábados sabáticos, e para isso se necessitavam 49 anos, lá, para chegar ao ano número 49, completarse esos 7 ou se completar esses 7 sábados. Depois, para se completar as 7 eras da igreja gentia, transcorreram 2000 anos. E depois, encontramos que depois do ano 49, que era sabático, que era festivo, que era de descanso para toda a terra, depois vinha o ano 50. E agora, depois das 7 eras da igreja gentia, a 7ª corresponde ao ano número 49. Depois vem o ano 50, que é a era da pedra angular. Sob o ano 50, o ano do jubileu, está a era da pedra angular. Por isso é que também está representada no ano festivo número 8. E o 8 fala de eternidade. Agora vejam, durante o reino milenial, encontraremos que muitas coisas das que aconteceram no meio do povo hebreu e das que estarão acontecendo ou aconteceram durante as eras da igreja gentia e também durante nossa era, estarão sendo manifestadas no reino milenial. Vejam como para o reino milenial nos diz que acontecerão ou estarão se realizando certas coisas e também para a eternidade. Nos disse, vamos ver aqui em Apocalipse, se não encontrarmos em Apocalipse, buscaremos em Zacarias. Vamos buscá-lo em Zacarias e depois procuramos em Apocalipse. Ou depois vocês buscam em Apocalipse. Em alguma forma, pois tem que estar por aí. Zacarias por aí, pelo 12 deve ser. Vamos ver o que nos diz. Capítulo 12. Versículo 10 em diante nos disse:
Vamos ver, versículo 7, vamos começar, ele diz: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Jeová diante deles. E naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vejam o que espera as nações que vão contra Jerusalém, e também as que já estiveram contra Jerusalém, e as que estarão durante a grande tribulação contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isto é quando Apocalipse capítulo 7, versículo 2 se cumprir para o povo hebreu. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres por si, o descendente da casa de Natã por si, suas mulheres por si. Os descendentes da casa de Levi por si, à parte, e as mulheres por si. E suas mulheres por si. Todas as famílias, cada família por si, e suas mulheres por si. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Agora, passando ao capítulo 14, nos diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para combater contra Jerusalém. Aí tem as nações que virão contra Jerusalém, as quais serão destruídas. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, não será cortado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Como seria isso, Miguel? Azel. E fugireis como fugiste diante do terremoto nos dias reis de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Todos os santos são os membros do corpo místico de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Nosso irmão Branham, na mensagem Qual é a atração no monte? Nos falando deste versículo 8, disse: isto é o evangelho indo aos judeus e aos gentios.
¿Y qué evangelio es ese? E que evangelho é esse? O evangelho do reino. Y Jehová será E Jeová será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. toda la tierra se Toda a volverá terra em redor se tornará em planície, hasta desde Geba até Rimon, al sur ao sul de Jerusalén. de Jerusalém. Y esta será enaltecida E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. morarán en ella, E habitarão nela, e não haverá mais destruição, sino que Jerusalén porque será Jerusalém habitada será confiadamente. habitada Y segura. esta será la plaga E esta con que será a praga Jehová com que a todos los o pueblos Senhor que ferirá pelearon todos os contra povos que Jerusalén. guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá estando eles em pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá. La lengua se les E a língua lhes apodrecerá, o deshará en su boca, apodrecerá na sua boca. y su lengua se le deshará E a en su língua boca. lhes apodrecerá na sua boca. Y acontecerá en aquel día Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata e roupas em grande abundância. Assim também será a praga, dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. eso es radioactividad. Isso é radioatividade, porque, Estando en pie, estando em pé, la cuenca de sus ojos a órbita dos seus olhos se desfará, y sus carnes e también, suas carnes também, y su lengua se e sua deshará, língua se desfará em sua boca. y todos los que sobrevivirán E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, Jehová de los ejércitos, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. y acontecerá E acontecerá que los de las familias de la que tierra se alguma das famílias da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei Jeová, para adorar al rey, para adorar o Rei, Jeová dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. si la familia de Egipto E se a no família subiere, dos egípcios não subirem, nem vier, sobre ellos no habrá não lluvia. virá sobre ela chuva. Virá sobre eles a Vendrá la praga. plaga que Jehová, Virá sobre eles a vendrá la praga, con que Jehová a praga com herirá que las naciones Jeová que no subieren a ferirá celebrar la as fiesta nações de los que não tabernáculos. subirem a celebrar a festa dos Esta será la tabernáculos. pena del Este pecado será de o Egipto, castigo do pecado dos pecado de egípcios e o todas as castigo de nações todas as que não nações subirem que para não subirem a celebrar para celebrar para celebrar as festas tabernáculos. dos tabernáculos. y si no viene E se lluvia, não vem chuva, dice, disse, no vendrá não virá sobre ela chuva. Piensen ustedes si no viene Pensem vocês, e se não vier chuva no tempo das chuvas, se não vier chuvas por esse ano, até que venha o outro ano, para que vão à festa dos tabernáculos, o que será de uma nação que não vier chuva por um ano sobre eles? cosechas, Não há colheitas, pueden sembrar ni não cosechar. podem semear nem colher, Por lo tanto, portanto, el hambre a fome ou a fome azota açoita esa nación. essa nação. Tendrán que ir a comprar a Terão otra que nación ir alimentos, comprar em outra nação alimentos. y una nación bajo el E uma nação sob o juízo de Deus no prospera. não prospera. O sea que hasta Ou los seja, negocios, que até nos negócios, cualquier otra nación se los qualquer hace a outra favor de nação faz a favor deles, ou seja, de la otra nación, a favor de outra nação, e saem perdendo, sai mais caro, tudo para eles. así es que vean ustedes durante Assim el que reino vejam vocês, durante o reino milenial, es que é esta escritura que esta escritura va a cumplirse vai se cumprir plenamente. O sea, que plenamente, estará ou en seja, cumplimiento que estará em cumprimento desde antes de la gran desde antes da grande tribulação, de la gran
continua durante a grande tribulação e durante o reino milenial. Vamos ver qual é esta escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver, versículo 20 em diante diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua devida ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os que são de Cristo em sua vinda, encontramos que receberão sua transformação. Depois virá o fim. Quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda autoridade e toda potestade, toda força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, que durante o reino milenial, esse reino será com vara de ferro. E a nação que não se sujeite a esse reino e a esse rei, a Jesus Cristo, sobre o trono de Davi, nem virá chuva sobre eles, mas que virão juízos divinos. Assim que tudo será sujeito a Cristo e a sua igreja. E será o tempo em que Deus preparará aos que entrarão depois a eternidade, dos que estarão vivendo durante o reino milenial. Porque ali haverá morte. Diz a Escritura, a criança morrerá de 100 anos, e o ancião ou o velho de 100 anos será maldito. Ou seja, que aos 100 anos, se não esteve sujeito a Cristo, o que lhes vem é maldição. E já, com essa quantidade de anos, é suficiente de vida para essa pessoa aqui na terra. Mas, para os obedientes, ainda aos 100 anos, ainda é uma criança. Ou seja, que daí em diante, ainda pode viver um pouquinho mais. Seus anos podem ser prolongados. Agora, mas diz, morrerá a criança de 100 anos. Ou seja, que quando morre uma pessoa de 100 anos, é uma criança. Essa é uma 10ª parte de 1000. E agora, quando a idade atual são 70 anos, normalmente os mais fortes chegam. Quanto é 1/10 de 70? 7. Quando morre uma pessoa de 7 anos, o que morreu? Uma criança. Morreu sendo criança. Até se morrer de 10 anos, morreu sendo criança. Se morrer de 8 anos, morreu sendo criança. Agora, assim será também no milênio. Mas haverá um grupo de pessoas que não morrerão, que são eternos. Esses são os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e também os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Jeová do Antigo Testamento, que viveram no Antigo Testamento. Os membros da Igreja, os escolhidos da Igreja do Antigo Testamento, estarão em corpos eternos também, serão imortais também. Eles ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Assim que ressuscitaram primeiro que os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas os que têm a posição mais alta são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esses são os filhos e filhas de Deus.
Os do Antigo Testamento pertencem ao átrio do templo de Deus. Los de las 7 edades Os das 7 eras pertencem al lugar santo ao lugar y los santo de nuestro tiempo e os do nosso tempo al lugar santo. ao lugar santíssimo. Bueno, Bom, podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Podemos ver todas essas coisas e podemos ver que isto que disse das coisas que se realizarão durante o reino milenial e também na eternidade já foram refletidas no Antigo Testamento e foram refletidas durante as 7 eras da Igreja Gentia e também em nossa era. Assim que vão estar atualizadas as festas lá. Não vão se inventar festas novas, mas vão se atualizar as que já foram manifestadas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por quê? O que Deus fez foi dar a eles, no Antigo Testamento, um reflexo do que seria mais adiante. E no reflexo, o povo hebreu se alegrou. Como será? Na atualização ou materialização desse reflexo. Ou seja, que o original não é o reflexo. O original é o que Deus tem para toda a eternidade. Algo eterno, que Deus teve em sua mente. Mas vai mostrando, por meio desses reflexos, desses tipos de figuras, vai mostrando nessas sombras, vê? Quando você vê no Antigo Testamento algo, você tem que olhar e ver que em eternidade e na mente de Deus há algo eterno que está sendo refletido nisso que você está vendo no Antigo Testamento. E por isso é que depois, mais adiante, passa por outro ciclo divino, até que por último, seja como... Vamos ver se posso explicar aqui. Vamos ver por aqui em algum lugar. Vamos ver. Tem que ser. Temos que ter luz assim que a temos aí e a luz de Deus. Vejam vocês a que causa esse reflexo. Vamos ver por aqui onde podemos. Aqui podemos ver uma sombra. Olhem, se vê, não se vê, se vê grande, mas não se vê claro. Mas à medida que vai se aproximando, se vai clareando a sombra, até que logo você já não vê a sombra. Vê aquilo que causava esse reflexo, essa sombra. E isso é o que teremos na eternidade, a realidade. A realidade a teremos na eternidade. Agora, nós entramos na eternidade antes de terminar o reino milenial. Nós entramos na eternidade antes de começar o reino milenial também. E nós entramos na eternidade antes da grande tribulação, porque entramos a um corpo eterno e já estamos na eternidade. Depois Israel terá que entrar na eternidade também, porque eles morrerão 144 mil e depois, no final da grande tribulação, eles entram na eternidade fisicamente também. E depois também o mundo, o planeta Terra, depois do reino milenial é que entra na eternidade. E os que creram em Cristo, mas que não eram dos escolhidos, entram na eternidade depois do reino milenial, quando for realizado o juízo final. Mesmo que eles não se perderam, não estão perdidos, mas eles não estão nesse ciclo divino de eternidade. Porque já partiram, os que já partiram, ou seja, me refiro a estar na eternidade com um corpo eterno, já vivendo nesse ciclo divino de eternidade. Agora vejam vocês, pelo mesmo processo que Cristo passa
cada individuo, a cada indivíduo, passa a igreja pasa también e passa também al planeta Tierra. ao planeta Terra. Y E vean ustedes, vejam estaremos vocês, disfrutando estaremos desfrutando na eternidade todas estas fiestas todas estas siendo festas sendo actualizadas atualizadas en lo que no que Dios pensó Deus pensou desde antes de la fundación desde del mundo, antes da fundação do mundo, en la mente de no Dios, que eram na mente de y Deus serán e materializadas serão materializadas en la eternidad. na eternidade. Y eso E isso será lo que fue será o que foi tipificado en estas fiestas, y nestas estos eventos festas e estes eventos que se realizaram en las diferentes nas edades. diferentes eras e diferentes dispensações. O sea que habrá Ou seja, que haverá en la eternidad na eternidade, allá lá, todo esto tudo isto que fue reflejado, que foi refletido aqui. porque no puede venir un Porque reflejo, não pode vir um reflexo sem que haja algo no real. puede haber una sombra Não pode haver uma sombra sem que que haja la proyecte. alguém que a projete. Y todo esto que E ha sido tudo proyectado isto como que sombra, foi tipo y projetado como sombra, tipo e figura, figura, tem lo que o que proyectó projetou esa sombra, essa sombra, ese tipo. esse tipo e figura. Bueno, Bom, vamos a dejarlo ahí. vamos deixar aí Y quietinho vamos a ver, e vamos ustedes ver. Vejam vocês, vamos, ustedes buscan en todos los países, toda festa, se vocês buscarem em todos os países, todas as festas são em comemoração, ou quase todas, de algún evento. em comemoração de algum evento, de algo que aconteceu. Si ustedes observan Se eso, vocês observarem isso, ustedes verán que vocês verão que é en em conmemoración. comemoração ou em honra a algo. Y así pues, E assim vocês poderão ver Dios tendrá que Deus terá para la eternidad. para a eternidade grandes festas celestiais. Y miren ustedes, E vejam de cada vocês, 50 de cada 50 anos habrá algo, haverá algo y cada e cada 50 milenios milênios habrá algo también. haverá algo também. Cada 50 E a millones de cada años debe 50 haber milhões de, algo. Y cada de vez anos que deve haver algo. E cada vez que se cumprir em um ciclo maior, pues, la cosa pois a es mayor coisa también. é maior também. Y cuando sea cada E quando 50 for a cada 50 trilhões de anos, pois esse tem que ser um evento, o mesmo evento, mas em uma forma maior. Vamos dizer um exemplo. bueno, cuando se Bom, cumpla, quando se cumprirem los primeros 50 os primeiros 50 anos, pois esse vai ser um grande años, evento. cuando se cumpla Mas quando se cumprirem os 50 milhões de anos, pois esse deve ser um evento a nível de todo o universo, vê? Um evento maior. evento Um evento en donde de todo el universo onde de todo o universo estén estejam en esa gran fiesta. nesta grande festa. E seguramente Habrá representación haverá representações en la Nueva Jerusalén. na Nova Jerusalém. Y E miren, con uno nada más que más vejam, com nada mais que mandarem de cada planeta, se llena el planeta. se enche o planeta completo. Así es que Assim que quizás será uno de cada talvez com um de cada constelação ou com um de cada, o que de cada galáxia, porque hay tantas galaxias porque há tantas galáxias que solamente con uno que mande somente de cada com galaxia, um cuando esté toda poblada, que mandarem de cada galáxia, quando estiverem todas povoadas, se encheria o planeta Terra completo. ¿cuántos billones dicen Quantos que hay bilhões dizem que há de de galáxias? galaxias? De galáxias? Hay Há billones de planetas, bilhões de planetas, mas de galáxia há muitas também. Não sei quantas são. Dicen que hay Dizem que há também galaxias galáxias visíveis e invisibles. e invisíveis. O sea, parece Ou que seja, están en parece otra que é que dimensión estão em outra dimensão y todavía no han sido e ainda manifestadas não foram manifestadas em uma dimensão visível ou materializada. y eso pues, E isso, pois, si van a ser se vão ser materializadas materializadas ou vão se tornar visíveis, ya eso isso já
pois está no programa do processo divino. Se forem se tornar visíveis, sabe o que acontecerá? Seguir-se-á expandindo o universo. Se não vão se tornar visíveis, se não for haver mais galáxias visíveis, mas que as que estão invisíveis ficarão invisíveis nesta dimensão em questão, pois então, quando chegar o número das que têm que ser visíveis, pois aí se completa tudo. Mas, vejam vocês, a ciência tem temor de que assim como o universo esteve se expandindo, chegue a um momento em que comece a se contrair e volte para o que era antes de começar sua expansão. Mas eles ignoram o programa divino. Durante o milênio, pois algo grande vai acontecer também, e depois na eternidade também, assim que não há temor para os escolhidos de Deus. Todo o programa que Deus tiver para todo esse tempo é a favor de todos os escolhidos de Deus. Assim que não há preocupação de que se expanda mais ou que se contraia. Não há preocupação de que fique menor. Se ficar menor, aí nós vamos estar. Se ficar maior, pois aí nós vamos estar também. Agora, há outras dimensões. E como há outras dimensões, pois nós, tendo o corpo físico e tendo o corpo teofânico, não temos nenhum problema. Não teremos nenhum problema. Podemos estar em uma dimensão visível ou em uma dimensão invisível à vista humana. Não é isso que Jesus fazia? E não é isso que aconteceu com os profetas? Não é isso que aconteceu no Monte da Transfiguração, que veio Moisés e Elias de uma dimensão invisível, da sexta dimensão, e se tornou visível ali aos apóstolos Pedro, Tiago e João. E esteve ali com Jesus. Agora, e não somente presente, mas falando também, e falando da partida de Jesus para Jerusalém. Ou seja, que eles ainda estavam tendo uma parte importante no programa de Deus para a redenção do ser humano por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim que estavam falando da partida de Jesus para Jerusalém. Cuidado se aqueles dois varões que apareceram na ressurreição, cuidado se eram Moisés e Elias. Dizem que eram uns jovenzinhos, mas é que no corpo, no outro corpo, não há nenhum velho. E quando ascendeu, disse que dois varões. E eles estavam falando da partida de Jesus para onde? Para Jerusalém. Onde iriam eles? Pois seu evento ia ser em Jerusalém. Bom, vamos deixar isso quietinho, não disse nada. Somente eu toquei isso, mas não disse nada. Assim que não diga que isso é assim ou assim. Deixem isso quietinho, mas recordem que temos a promessa para o último dia de quem? Das duas oliveiras. Vejam como para a segunda vinda de Cristo também estão as duas oliveiras assinaladas aí, Moisés e Elias. Assim que como as coisas funcionam da sexta dimensão para cá, isso a gente não compreende, mas sim funciona. Porque as coisas que se veem são feitas de onde? Das que não se viam, ou das que não se veem. Ou seja, que desde outra dimensão, desde a dimensão sexta, se realizam coisas que se materializam em seguida aqui, nesta dimensão. Se realizam eventos para criação e eventos para falar fora de criação muitas coisas. E aí vamos deixar quietinho, porque disso depende tudo o que corresponde ao nosso tempo, assim como dependia tudo o que correspondeu a cada era e a cada dispensação. E Cristo, desde outra dimensão, opera para esta dimensão. Bom,
Tudo vem desde a sétima, a sexta e da sexta a nossa dimensão. Bom, vamos deixar aí quietinho, nós colocamos já em um campo onde teríamos que nos sentar, possivelmente até eu, porque aí já não há limites para continuar falando. Isso teria que ser como em uma vigília, em um lugar onde estivermos, que nem incomodemos ninguém, nem nos incomodem também. Como fizemos uma vez, onde foi? Em Torreón, foi verdade, Miguel? Estivemos aí com os jovens conversando um tempinho e saíram umas quantas coisas muito importantes, o qual foi de muita ajuda para os jovens. Assim que, quem sabe se em alguma ocasião possamos ter algo assim com os ministros, para benefício dos ministros, sentados assim, sem, como se chama isso? Sem muita, não é, sem pressa e sem protocolo, como dizem, mas assim, conversando em uma forma comum, sem limite de tempo e sem, vamos dizer, sem tema. Quando estamos sem tema é que mais temas temos, porque abrangemos tudo, tomamos daqui, de lá e de todos os lugares, e assim podemos conversar e ver muitas coisas no programa divino. Hoje sim temos tema, não é, Miguel? O vento forte do Oriente, parece que é. O vento forte do Oriente. Vejam vocês, esse foi o que abriu o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu. Mas, como entrada e saída, nos fala também de redenção. Não é, Miguel? Nos fala de redenção, entrando e depois saindo, nos fala de redenção. E vejam vocês, igreja, o que significa, Miguel? Os tirados fora. Vejam vocês, por isso o povo hebreu é a igreja de Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque foram os tirados fora. De onde? Do Egito. Foram tirados fora e foram colocados em uma nova terra, a terra de Israel. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também, vejam vocês, ao serem os tirados fora do mundo e colocados no reino de Deus, são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os chamados fora, tirados fora e chamados fora, vejam vocês, e vejam vocês como é que Deus tira fora, ou seja, como que Deus forma sua igreja do Antigo Testamento também e também do Novo Testamento. É sempre o Jeová do Antigo Testamento para o Antigo Testamento por meio dos seus profetas e o Jeová do Novo Testamento, que é Jesus, operando por meio dos seus mensageiros, operando por meio dos apóstolos e depois por meio dos seus 7 mensageiros e neste dia por meio do seu anjo mensageiro, para em breve serem transformados e raptados neste último dia. Bom, sabemos que isso é algo seguro, porque Cristo prometeu, e o prometeu para que dia? Para o último dia. Assim que nós, estando no último dia, e vendo e escutando esse vento forte que vem do Oriente, que é a mensagem do Evangelho do Reino, temos que compreender que no programa divino Deus está acordado, trabalhando. É Ele quem trouxe esse vento forte do Oriente para o Ocidente. E é Ele quem trouxe o Evangelho do Reino, a mensagem do Oriente, do povo hebreu, a trouxe para o Ocidente. E no livro dos selos, página 57, disse, vamos ver se eu tenho por aqui temos ver como
O meu está Vamos a aí. ver lo que dice aquí. Vamos ver o que diz aqui. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter o melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. E agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse 1? Este é o mesmo. O anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Se é um mensageiro a Israel, com o que vem? Com a mensagem de Israel e para Israel, que é a mensagem do Evangelho do Reino. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que Cristo já casado, como José já casado, é que se revela ao povo hebreu. Bom, vamos deixar aí. E também com um nome novo. Com o nome correspondente à sua segunda vinda. Bom, e aí o deixamos. E recordem, nosso tema é o vento forte do Oriente. O vento forte do Oriente. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção e em frente na obra do Senhor Jesus Cristo, sabendo onde nos encontramos neste último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos.